Olá, seja bem-vindo ao programa Com a Palavra. Transmissão ao vivo pela TV Câmara e também pela internet. Anote aí, www.camar.sp.gov.br/TV. Fazendo isso, você já vai interagir com a gente diretamente pela internet e acompanha o programa aí por esse endereço. O entrevistado de hoje nasceu em Osasco, é representante comercial, acadêmico em Direito pela Universidade de Marília. É casado com Thelma, com quem tem 3 filhos, Natália, Guilherme e Amanda. Com a palavra de hoje, o vereador Marcos Custódio. Vereador, obrigado por ter vindo. Qual é essa sua experiência? Porque é o seu primeiro mandato, né? Na verdade, eu sempre tive a política ideológica, mas a política partidária, propriamente dita, eu nunca tive. Eu começo agora, nessa legislatura de 2008 a 2012, porém no ano de 2011, mais especificamente, em decorrência da vacância do cargo de um outro vereador, eu assumi em 2011, tenho um ano efetivo, completo, estou concluindo o meu segundo ano, que é a segunda parte do primeiro mandato. A experiência é muito positiva, eu tenho me sentido bastante realizado em poder, de uma forma efetiva, institucional, minimizar de alguma forma tantos sofrimentos e tantas demandas de tanta gente, tenho me sentido muito útil. Isto é, o senhor está aqui representando, sobretudo, aqueles eleitores que depositaram uma confiança no senhor. Exatamente, foram mais 1.000 e tantas pessoas que o fizeram e que eu pude ainda, e estou podendo nesse mandato, corresponder à expectativa desses 1.000 e tantos eleitores. No exercício do mandato, a cobrança é maior? Sem dúvida alguma. Eu recebo, em média, 10 pessoas por dia no meu gabinete. E alguns aqui da casa sabem, e os que me procuram sabem, eu tenho ficado aqui sistematicamente no gabinete. Até porque também preciso fazer em 2 anos o que os meus companheiros estão em 4 para fazer. Então eu preciso compensar isso. E que forma eu acho para fazer isso? Dando-me, entregando-me aqui o tempo todo. E dentro dessa realidade de estar aqui, e isso já é sabido pela população, que eu sempre estou aqui, as pessoas vêm. E aí eu vejo as mais diferentes demandas, as mais diferentes necessidades. Evidentemente que eu encaminho para as secretarias adequadas, ajudo até pessoalmente em algumas situações, enfim, mas eu tenho sentido, e a cobrança é muito grande. Pois é, nós vamos abordar aqui alguns assuntos que nós fomos nessa primeira fase do programa Com a Palavra, nós começamos com os vereadores. Já que o canal 21 é um canal legislativo, então nada melhor e nada mais justo de começar com os donos do canal. Bom, antes de você falar, eu queria parabenizá-lo pela condução de todo o processo que culminou na efetivação, na retomada desse programa, né? E outras questões que a população vai saber a tempo da sua ação direta, como o canal aberto e outras coisas mais. Queria parabenizá-lo, aproveitar aqui o ensejo, porque você tem sido realmente um guerreiro no sentido da difusão da informação. A informação legislativa não pode ser restrita, ela tem que ser ampla. E você, como poucas pessoas, tem trabalhado para que o máximo da população tenha o máximo de informação. Isso é um grande ganho de cidadania e eu queria aproveitar aqui o ensejo e parabenizar você e toda a equipe por isso. Aproveitando a deixa do senhor, no dia 9 de maio passado, nós estivemos na Assembleia Legislativa com o presidente Yoshio Takaoka, em que ele foi lá assinar, a exemplo do que ocorreu em Brasília, na Câmara dos Deputados, essa parceria já que conquistou o canal legislativo em sinal aberto e digital. E Barros Munhoz, aliás, o presidente da Alesp, disse o seguinte, que na maioria das vezes as pessoas só veem o plenário, a atuação do parlamentar no plenário. E muitas vezes se esquece, como o senhor acabou de dizer aqui, o senhor não está no plenário, mas se mantém diariamente no seu gabinete e muitas vezes fora do gabinete, e quando não, a casa hoje também, ela está aí com as suas comissões, né? As suas comissões, as suas CPIs, ou seja, o trabalho do parlamentar não se restringe apenas no plenário. Né? É um grande engano as pessoas acharem que é só naquele momento da sessão que você existe enquanto agente político. Na verdade, a gente trabalha o tempo inteiro, e não tem feriado, não tem folga. Na verdade, é na sexta-feira à noite, é no sábado, é no domingo, onde a gente tem mais contato, no meu caso específico, que eu trabalho mais. Salvo engano, o senhor disse uma vez na tribuna, em função, aliás, é um assunto do vereador
delegado Damasceno, inclusive no requerimento, na questão, o senhor foi até para falar sobre o requerimento dele, na questão do som, barulho alto. O senhor disse que era de madrugada, uma pessoa te ligou para falar. Para reclamar, que não aguentava. Ele estava a 2 quilômetros de distância de onde estava acontecendo o problema, ele a 2 quilômetros e não conseguia dormir. E aí isso gerou todo um projeto que penso eu que esteja na sua pauta para a gente falar disso, mas é exatamente isso mesmo. As pessoas nos ligando, eu não me furto a atender. Absolutamente, pelo contrário, eu acho que a gente se legitima, o agente político ele se legitima na medida que ele estende a mão, na medida em que ele funciona como um canal. Então eu não me furto a atender absolutamente ninguém, preciso desses trabalhos. E a gente trabalha muito mais do que tão somente as pessoas imaginam que seja ali no plenário, na sessão da Câmara, que são as segundas-feiras. Ali é só a pontinha do iceberg. É o que nós vamos mostrar agora. O senhor, nós vamos inclusive mostrando as imagens que o senhor pode acompanhar, sobretudo do seu projeto de lei, que é o 42 deste ano. Lá tem um destaque, inclusive, né, que dispõe sobre o seguinte: o senhor pede a colocação de placas informativas no interior de todas as agências bancárias, informando sobre os benefícios disponíveis aos usuários. Nesse caso específico desse projeto, ele já foi aprovado, já virou lei? Em que fase está esse projeto? Bom, esse projeto ele nasce a partir de uma constatação que eu tive, do sentido de que nós temos várias leis de natureza municipal, porque houve uma grande disputa no passado se o município podia legislar em relação a questões de banco. E aí essa questão foi superada no STJ. A questão da constitucionalidade. Exatamente. Aí decidiu-se então nos tribunais superiores que o município poderia fazer uma série de leis relacionada à instituição financeira. A partir de então, esta Casa Legislativa, ao longo dos anos, produziu várias leis que vão diretamente ao interesse do quem usa os bancos. É verdade, todos nós sabemos, que não há no mundo, e especialmente no Brasil, iniciativa privada, mercantil, que ganhe mais dinheiro do que a instituição bancária. Quando a gente vê na televisão, e isso a cada trimestre é anunciado, lucro dos bancos, é alguma coisa assim de assustar as pessoas. São 8 bilhões, 5 bilhões, são cifras exageradas. E aquele lucro já é descontado todo o custo operacional, folha de pagamento, investimentos, publicidade. Ainda sobra 5, 3, 8, 10 bilhões de tempos em tempos em que isso nos é passado pelos balanços publicados. Então, banco pode fazer investimento. Banco não é uma instituição privada como um pequeno comerciante local, que às vezes tem poucos funcionários e a lei é dura em cima dele na questão da tributação e ele vive apertado. Banco não entra nesse perfil. Por conta disso, esta Casa Legislativa da cidade de Marília, nos últimos 10, 12 anos, produziu uma série de legislações que vai facilitar a vida do usuário do sistema bancário. E nós estamos pedindo porque sabemos que banco pode fazer. Tem recursos para isso. Acontece que estas inúmeras leis, elas são colocadas e ninguém praticamente sabe desse seu próprio direito. O sistema não obrigava que a publicidade fosse dada dentro da própria agência. Então a gente aprova na Câmara, quem eventualmente assistiu, ouviu falar que ele tem um direito dentro da agência. Mas se ele não vier buscar aqui um papel, se ele não for ler o Diário Oficial, quase ninguém, ou muita gente não faz isso, nunca sabe que esta casa facultou uma série de direito a ele. Eu constatei que nós temos umas 10, 12 leis municipais legítimas que vai produzir um enorme ganho para o usuário do sistema, ou seja, quem vai numa agência bancária. Mas que o próprio cidadão não sabe, a própria agência não faz nenhuma questão de divulgar isso, para que ela não seja cobrada ali em loco, pessoalmente. O senhor poderia citar alguns desses benefícios? Por exemplo, nós temos uma lei de guarda-volumes. Você entrou numa agência bancária, tem que ter lá um recinto para você guardar o volume que você tem, que você carrega dentro da agência. Antes de você passar pela porta de giratória. Ficar em pé naqueles corredorzinhos de cerquinha. Você tem que estar disponível isso na agência. Ele é obrigado a instituir esse. E está sujeito a pena se não o fizer. Essa é uma lei. Uma outra lei, por exemplo, que está aqui aprovada no nosso município. Poucas agências fizeram essa adequação. Um dos grandes problemas que a gente tem percebido aí no âmbito policial é a questão de que você vai para a fila,
vai ao caixa e nas suas costas ficam 200, 100 pessoas sentadas esperando a vez. E todo mundo vê que tipo de operação você está fazendo. Se for um homem alto, uma pessoa grande, ele acaba escondendo essa visão, mas não é assim que acontece com a maioria das pessoas. De forma que qualquer pessoa pode ver se você está saindo daquele caixa com volumes em espécie, em dinheiro. Nós sabemos como que age a malandragem. Um desses mal intencionados dentro da agência pega um telefone e liga para um parceiro que está lá fora. Ou manda uma mensagem, ou manda uma mensagem por escrito. Exatamente. E lá fora, então, alguém vai saber que um sujeito de blusa vermelha, uma senhora com uma sacola verde, por exemplo, está saindo com alguma quantia em valor e essa pessoa depois é seguida naquela chamada saidinha, que é o tipo do crime. Então, essa casa aprovou uma lei obrigando um tapume entre os que estão sentados, aguardando ou em pé, e a própria disposição dos caixas. De forma que você passa por uma caixa, por uma porta, e isso eu só vi na Caixa Econômica Federal da Rua Paraná. Nenhuma agência fez isso ainda a contento em Marília. Entretanto, devo salientar que a Caixa Econômica Federal da Rua Paraná fez isso, como lá está o modelo adequado. Você passa por uma porta, entra e ninguém mais te vê. Quando você sair na outra extremidade, ninguém sabe o que você fez. Essa lei está aprovada em Marília. Todas as agências bancárias deveriam fazer isso e as pessoas nem cobram isso dos gerentes, não cobram isso dos caixas, porque não sabem.